Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Desejo que todo mundo esteja muito bem, desejo que as tarefas estejam em dias, né? Tudo certo. Ô, gente, isso é meu cabelo. E assim, vamos começar a nossa aula pedindo para Deus para que tudo corra bem, né? E para que o mais breve possível, assim que esteja tudo seguro, né? Nós estejamos juntos novamente. Meus amores, por gentileza, essa nossa aula 8, né? Abram para mim o livro de vocês na página 64, que vai falar, é o capítulo 11, tá? Que vai falar sobre el corpo humano e verbos em imperativo afirmativo. Bom, primeiramente, para a gente começar a conversa sobre o modo imperativo, e pega o caderno para anotar, tá? O modo imperativo, ele versa sobre o quê? Ordem, pedido ou sugestão, ok? Segundo ponto, eu não tenho conjugação para eu, ou melhor, para Joe, posto que eu não tenho como dar ordem para mim mesma, ok? Mesmo que eu estiver na frente do espelho e me olhar assim, falar assim, nossa, Edilene, como você tá gorda, precisa emagrecer. Eu assumo uma terceira pessoa para falar comigo mesma. Então, nesse sentido, eu não tenho conjugação para eu justamente em função disso, tá? Aí vocês podem me perguntar, professora, mas eu tenho conjugação para nós outros ou para nós? Sim. Nesse caso, uma vez que, só para esclarecer, o nós é plural de eu. Então, assim, por que você tem essa prerrogativa? Porque quando a gente fala do nós, está você no meio de outras pessoas, ok? Então, em função disso, você consegue, no meio de outras pessoas, dar ordem para si mesmo. Beleza? Outra informação muito importante, isso também vale para a língua portuguesa. O modo imperativo, ele bebe na fonte do presente do subjuntivo, ok? Então, isso também acontece no espanhol. A notícia boa é que, assim, nós estudamos praticamente todas as variações de verbos irregulares em presente do indicativo, e quando a gente fala do modo imperativo, essas irregularidades verbais, elas seguem junto para o imperativo afirmativo, ok? E por que eu falo imperativo afirmativo? Porque nós também temos o negativo, por mais óbvio que isso possa parecer. Mas a gente tem uma alteração da colocação pronominal muito importante. Por exemplo, né, só para a gente antecipar o assunto que vai vir. Eu falo Vem cá, agora. Estou pedindo para você vir aqui, ok? Verbo ir, no caso, ele é um verbo irregular. Ele tem uma conjugação própria que daqui a pouquinho a gente vai estudar. Agora, se eu digo, por exemplo, vete de aqui agora. VT, V-E-T-E. O V é o verbo e o T é um pronome. Eu estou mandando você ir embora agora. Então, esse pronome, ele vai ser empregado depois do verbo e junto a ele como se fosse apenas uma palavra, tá? Mas assim, a gente já vai falar sobre esses aspectos todos. Então, assim, eu preciso que vocês tenham em mente o que é o imperativo. O modo imperativo, ele versa sobre ordem, pedido, sugestão. Tenho conjugação para Joe? Não. Por quê? Não tenho como dar ordem para mim mesma. Ok? As irregularidades verbais do presente do indicativo, elas são trazidas junto também para o imperativo. E numa outra perspectiva, a formação do imperativo afirmativo é do presente do subjuntivo, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos começar a compartilhar o slide, né, da nossa aula. E assim, gente, vocês vão perceber que é bem tranquilo, não é um bicho de sete cabeças, mas há a necessidade, assim como tudo na nossa vida, né? Há a necessidade de estudo, né? Precisa fazer exercício, precisa fazer leitura, inclusive já quero até falar, né? Ou melhor, relembrá-los que no início de cada capítulo, a gente tem um texto, né? E nós temos também a interpretação de texto, que às vezes é contido de questões objetivas, outras vezes de questões, né? Que precisam, discursivas, que precisam ser, eu ia falar subjuntivas, olha, que precisam ser respondidas, né? Questões discursivas. Então, assim, não marca X onde não é para marcar,
né? Onde é para responder, escrevendo. Tentem ao máximo as palavras que vocês não souberem procurar no dicionário, aquele bom e velho dicionário que eu sempre falo, Word de referência. Atualmente é um dos melhores dicionários que tem. Não ganhe merchan para fazer merchan do dicionário, mas ele realmente é muito bom. Então, assim, sempre que tiver dúvida de vocabulário, por favor, tire. Porque, gente, é aquisição de vocabulário, ok? Então, tipo assim, você pode falar para mim, professora, mas eu vou fazer inglês no Enem. Ok, até chegar no período de você escolher, né, nós ficaremos juntos até o segundo ano do ensino médio. Então, primeiro, segundo, né? No terceiro, a opção. Portanto, o espanhol, ele pode ser uma porta de entrada, né? Porque, assim, é como eu sempre digo, língua estrangeira deve ser ponto ganho, né? Porque são só apenas 5 questões e o texto tá lá. Então, assim, qual é a dificuldade que você pode ter? Vocabulário. Por isso, há que se traduzir as palavras que você não sabe, né? Porque com o tempo você vai formando um arcabouço teórico bacana. Bom, gente, então, ó, aqui ele tá de uma forma bem concisa tudo aquilo que eu já disse para vocês. Então, ó, verbos regulares. Verbo regular é qual mesmo? É aquele em que eu não tenho alteração, né? No radical da palavra, eu só tenho um anexo de quê? De desinência verbal. Essa outra parte aqui, ó, por enquanto, finjam que não tá aqui. Porque esse é o imperativo negativo. O imperativo negativo é assunto para a próxima aula. Próxima aula não, umas unidades bem mais para frente. Então, ó, aqui eu tenho habla, hables, hablemos, hablad, hablen. E esse D aqui, ó, por mais esquisito que possa parecer, ele realmente fica assim, tá? Fica um D sozinho aí. E pronuncia-se hablad, comed, vivid. Ok? Bom, aí aqui, né, tem uma breve como eu posso dizer, um breve conceito do que é esse imperativo, né? Então, para que ele serve? Para que ele é usado? Para dar ordens, come las frutas também, as verduras também. Dar conselhos, no lo compres, aqui a gente tem uma formação imperativo negativo. Dar instruções, cocine por 2 horas en el horno. E pedir algo, préstame tu livro. Então, ó, aqui nós temos a questão, lembra que eu falei para vocês do pronome? Ó, ele está conjugado depois do verbo junto a ele, como se fosse apenas uma palavra, ok? Ó, essas são as terminações. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, peraí. Tem um quadrinho que a gente pode fazer de uma forma reduzida, esse imperativo, e você acaba utilizando ele muito. Então, ó, faz o seguinte quadrinho no caderno de vocês. Coloquem assim. Ar. Vou tentar fazer aqui no mouse. Ir. Que são as desinências, né? As conjugações. Aqui coloquem tu. Os T, eu vou colocar só o D, porque é abreviação, tá? E vos outros. Aí, coloca assim, ó. A, E, E, A, ad, ed, id. Essas são as terminações dos verbos que você mais vai utilizar. E aí, onde você tem que estar ligado? Você tem que estar ligado para o imperativo, no caso dos irregulares, porque assim, nós temos, como é chamado, irregularidades próprias. Para quais pessoas? Tu. Ok? Então, todas as vezes que você for conjugar, por exemplo, o verbo tener para tu, vai ser tu, ten. Não tenga, como deveria ser. Ok? Ou ainda, tiene, não. Fica tu, tem, usted, tenga, ok? Vosotros, tened, e assim por diante. Então, ó, a ser
as, decir, di, salir, sal, ir, ver, poner, pon. As demais pessoas são conjugadas conforme as desinências verbais, ok? Então, nós temos alguns imperativos irregulares que está bem explicitado aqui, tá mais bonitinho, inclusive aqui. Ó, deixa eu fazer aquela tabelinha do slide passado. E, a, ad, ed, id. Aqui, tu, os te, lembrando que o D é abreviação, e vos outros, vou colocar só vos. Aí aqui, os verbos terminados em ar. Aqui, er. Oh, é bonito. E aqui, ir, tá? Então, assim, ó, recapitulando. Quando a gente fala de verbos em imperativo, nós temos irregularidades próprias para tu. Então, apenas para o tu, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Tener, ten, hacer, as, decir, di, salir, sal, ir, ver, poner, pon, ok? Além das irregularidades que são trazidas junto do presente e do indicativo. Então, o tenga, que vem o G aqui, o outro a ser, né, aga, que vem daqui também, o decir, que vem o i, né? E aí lembrando que as irregularidades verbais, independentemente de quais elas sejam, elas nunca são aplicadas para nós outros e vós outros, ok? Bom, imperativo afirmativo, a gente tem também os verbos, a colocação dos pronomes. Lembra o que são verbos pronominais? Verbos pronominais são aqueles verbos que eu tenho a partícula ser junto ao verbo no infinitivo. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, que é o primeiro, llámame. O verbo é llamar-se. Ó, eu tenho um verbo no infinitivo, mais a partícula ser, que no caso é um pronome ser, ok? Essa partícula ser, ela vai ser conjugada depois do verbo em imperativo e junto a ele como se fosse apenas uma palavra, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho llámame, me ligue. O verbo llamar pode ser chamar ou ainda ligar. Llámame por teléfono más temprano. Estoy ayudándole. Aqui eu tenho um verbo em gerúndio. Hablarte, quiero, ou melhor, deixa eu ver um exemplo. Hablarte. Enfim, mas aqui é para dizer que o verbo está no infinitivo, mas o que de fato me interessa agora é dizer o seguinte, que todos os verbos que forem pronominais e você tiver que conjugá-lo no imperativo, essa partícula ser, ela vai ser conjugada através dos pronomes reflexivos e ela sempre vai ser empregada depois do verbo e junto a ele, ok? Então, aqui eu tenho até 3 exemplos. Compra-melo. Imagine que estamos eu e o João conversando. Aí eu viro assim e falo pro João, João, compra livro para mim, por favor. E aí o João, não sei o quê. E aí eu reitero o pedido. Compra-me-lo. Ó, eu estou dando uma ordem para ele, comprar, verbo comprar, ó, terminação ar, estou pedindo para tu, portanto, terminação a, compra, ó, o a aqui, me, que é para mim, para ele comprar para mim, o livro, que é o lo, que ele está sintetizado apenas nessa palavra toda, ok? Segundo exemplo, vete de aqui. O vete é um verbo irregular, no caso, ver é um verbo irregular, que é a irregularidade própria de tu, para o verbo ir, ok? E aí eu tenho dizendo para você ir embora. Eu estou dando uma ordem para tu. Ó o tu aqui. Ok? E oiga-me. O verbo é oir. Se eu tenho a terminação a, ó, oir, eu estou dando uma ordem para tu. Ou melhor, para os te. Ó a terminação do a. Oiga. Ouça quem? A mim. E ó, está tudo
junto, ok? Então, da colocação pronominal, o que eu quero que vocês guardem? É justamente isso. O pronome vai ser conjugado depois do verbo junto a ele, como se fosse apenas uma palavra, ok? Temos irregularidades próprias de 7 verbos para somente o verbo tu, pronome pessoal tu. Além das irregularidades verbais que vêm junto do presente do indicativo. Aí vocês podem me perguntar, professora, como que eu vou lembrar de tudo isso? Gente, ó, praticando, não tem outro jeito, ok? Mas vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. E dúvida, por favor, me mandem, né, WhatsApp. Bom, e aí aqui nós temos os verbos reflexivos conjugados na forma de vosotros, ó, a exceção do verbo irse, sempre vão perder o D final. Lembra que eu falei para vocês lá no slide anterior? Que nós temos aqui, ó, ad, ed, id. Esse D, que fica aí sozinho no final, ele vai ser retirado todas as vezes, ó, que eu tiver um pronome, no caso, né, um pronome reflexivo, e agregado esse pronome. Então, fica lá, ó, levantemo-nos, ó, ele vai tirar o S, fica levantaos. Acostemo-nos, deveria ser acostemos-nos. Esse S tira e fica acostemo-nos. Aqui, acostade, os, acosta-os. Então, esse D final, ele perde, ok? Bom, gente, na página 66, ele tem as partes do corpo humano, né? Que, como tarefa também, lá no finalzinho eu coloquei para que vocês traduzam, né? Essas palavras, porque assim, gente, é importante, tá? E no verbo no imperativo, no caso, eu vou pedir mais uma tarefa. Escolham para mim qualquer receita, pode ser, só não vale pipoca, né? Cortar tomate, ferver uma água, porque aí é, né? É muito pouco. Mas peguem para mim uma receita de bolo, uma receita de doce, alguma coisa assim que tem mais instruções de fazer e passem somente a parte da instrução para o imperativo afirmativo. Isso vai ajudar a gravar, porque assim, quando a gente fala de textos literários, é óbvio que vai cair texto literário no Enem. Isso aí é como 2 e 2 são 4. Mas, e se cair uma receita? Porque é plenamente possível você fazer uma interpretação de texto acerca de um texto que é uma receita de bolo, uma receita de qualquer coisa. Ok? Então é importante que vocês estejam familiarizados com esse vocabulário de receita. Ok? Bom, aqui nós temos as partes do corpo humano, né? Cabeça, oreja, espalda, codo, cola ou pons, pierna, pantorrilla, talón, tobillo, pie, rodilla, muslo, braço, muñeca, mano, cuello, pescoço, ojos, frente. E aí, ó, aqui ele tem mais alguns vocabulários, né? Porque ele tem a parte da frente do menininho e a parte de trás do menininho. Então, assim, com a ajuda de dicionário, vocês vão conseguir fazer, desempenhar esse exercício, fazê-lo de forma, né, não muito traumática. Mas eu peço também para que vocês traduzam. Isso vai ajudar também na aquisição de vocabulário, ok? Bom, agora, mão na massa. Essa parte aí, ó, tá lá na página 68. Vamos fazer aí essas duas, né? Forma ele imperativo afirmativo segundo el modelo. Tu hablas deprisa. Habla deprisa. Vosotros trabajáis mucho. Vosotros trabajad. Deixa eu ver se eu consigo escrever o mais bonito que eu consegui. Mucho. Ustedes beben vino. Como é que fica beber? Imperativo para ustedes. Ustedes, né? Beban. Vino. Tu preguntas mucho. Como é que fica? Tu pergunta. Porque a ideia dessa questão é você conjugar o verbo
para a pessoa que está exposta, só que passar para o imperativo, tá? Vosotros leéis la carta. Vosotros leed. Fica com 2 Es, tá? Vou ter que colocar aí. Vos escribís el ejercicio. Vos escribe. Eu coloquei no próximo slide a resposta, fica tranquilo. Porque essa letra aí tá muito feia. 2. Escribe las órdenes que darían las siguientes personas. Ejemplo. El médico al paciente. Tomar 2 pastillas cada día antes del desayuno. Tome 2 pastillas cada dia antes del desayuno. Então, eu peguei o verbo tomar, né? E conjuguei ele para os ter, porque aqui eu tenho uma relação formal. Ó, vou fazer o quadrinho lá de novo. A, E, A, ad, ed, id. Ó, dá certinho. Tomar tá aqui, ó. Os T tá aqui, né? Tomar e. Então fica tome 2 pastillas cada dia. El padre a sus hijos. Sacar el perro a pasear. Como é que fica? Você pode colocar ellos, né? Ou vosotros também dá. Então fica sacade, se for vosotros. Al perro a passear. Ou ainda saquen el perro a pasear. El novio a su novia. Abraçar a mí fuerte. Eu quero dar uma ordem. Como é que fica? Abraça-me. Gente, mas dá uma agonia eu ver essa letra feia, mas é a vida. El gato al ratón. Ó, é um verbo irregular, é um verbo pronominal, assim como abraçar, né? Porque eu tô falando pra mim. Então fica quitar-se de mi vista. Como é que fica? Quítate. Quítate de mi vista, ou seja, saia fora da minha vista, do meu campo de visão. D. El profesor de deporte a los niños. Vamos, correr mais deprisa. Pareceis tortugas. Vamos correr mais depressa porque vocês parecem tartarugas. Ó, pareceis está conjugado para vosotros. Presente, então fica correr. E o D, por aí, certo? Então, ó, aqui nós temos, né, as respostas bonitinho, ó. Trabalhar, bebam, pergunta, leed, escrever. Sacade ou saquen, abraça-me, quítate ou quítate, com tilde ou sem tilde, né, com acento ou sem acento, e correte. Meus amores, preciso que vocês façam as atividades, né, das páginas compreendidas a 64 e 69, traduzam, pode ser no caderno, pode ser no livro, mas tem que traduzir o vocabulário referente ao corpo humano e escolha aquela receita que eu falei. Pode pegar coisas simples, mas o meu foco principal é a parte da instrução, de como você deve fazer aquela receita. Pegue todos os verbos e coloque ele em imperativo afirmativo, tá bom? Meus amores, por hoje é isso. Desejo que eu tenha sido clara. Se tiver dúvidas, me mandem, por favor, né, pelo WhatsApp. Tô achando vocês muito quietos. Novamente, reitero o agradecimento aos líderes de sala. Ó, meu coração tum-tum por vocês. E um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.